Te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Pessoal, deixa o like aí pra nós aí, ajuda a gente aí. Nos ajuda aí, dá um like, por favor.
Dá aquele like legal aí. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue. Alexa, liga pedras. Tendo o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui. Peraí, só um minutinho, galera. Alexa, desliga a sala. Me atrapalhe hoje não, Alexa, por favor. Dá um tempo. Alexa, desliga o corredor. Alexa, desliga o sofá. Alexa, desliga a porta. Alexa, pare de desligar as coisas. Desculpa aí, galera, porque é difícil. Tem uma mal criada aqui nessa casa. Me atrapalha um bocado, viu? Vou começar de novo. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo,
Espírito Santo, nós proclamamos aqui. Pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Valeu, galera, pelo like, muito obrigado. Vai dando like aí, pessoal, vocês que vão entrando aí na live. Daqui a pouquinho eu vou fazer vou ler uma passagem aqui da Bíblia e vou comentar sobre ela, para a gente falar da importância de Deus nos nossos dias. Eu vou mais um aqui com esse aqui, ó. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Daqui a pouquinho vou ministrar uma palavra aqui rapidinho. Aqueles que estiverem chegando aí na live, esperem um pouquinho, daqui a pouquinho vou ministrar uma palavra. Meu Jesus, Salvador. Peraí, tem que dar uma outra pausa aqui. Alexa, liga pedras. Alexa, por favor, para de me interromper, eu vou te desligar. Eu estou te avisando. Alexa, desliga a sala. Alexa, desliga o corredor. Alexa, desliga a porta. Alexa, desliga o sofá.
Pessoal, vou ter que desligar a Alexa aqui, porque ela vai me atrapalhar bastante, com certeza. Então já vou desligá-la, porque aí ela não me atrapalha. Eu tenho que ver por que ela está agindo desse jeito. Então, você vai ficar aí desligadinha, mocinha, para que você não me atrapalhe mais. Ela tem um sensor que ela acaba tomando algumas decisões. Qualquer coisa, eu peço para outra lá desligar. Eu tenho outra Alexa. Mas essa daqui, ela tem um sensor que ela toma algumas decisões por ela mesma. Enquanto isso, eu vou aqui abrir a palavra de Deus aqui. Vou deixar já a Bíblia aberta. E eu vou deixar aqui no... E vou voltar a louvar aqui. Peraí, só um minutinho. E a mensagem... Tinha guardado aqui ela, peraí. A mensagem que eu separei para hoje... Deixa eu localizar aqui. João 14,16. É o que eu vou falar já já. Temos com algumas pessoas, vai dando like aí. Vou louvar mais um e depois a gente vai entrar nessa mensagem tão bonita de João, tá bom? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. E refúgio ao Senhor com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Olha só, rapaz. Alexa, liga pedras. Olha só que interessante. Vamos lá. Só estou com uma pessoa agora. Quem está com a gente, você poderia... deixa eu ver aqui. É porque que eu vou ver as mensagens depois. Aqui. Você poderia avaliar a música. Tá. Eu queria ver como é que eu faço pra... Pessoal, eu vou ler uma mensagem aqui agora. Que está lá em João 16, João 14, versículo 16. Diz assim: e eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quando nós ouvimos falar da história de Jesus, nós observamos algumas coisas. Primeiro a gente pergunta, quem é Jesus nesse contexto? Qual o objetivo que ele tinha e o que ele queria de fato para a humanidade? Bem, Jesus, para aqueles que têm fé, é o Filho de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo e trazer a salvação para a humanidade. A história de Jesus, ela reflete alguns momentos em que gera-se expectativas, desejos das pessoas que esperavam o Messias, mas que o tema principal vem para mostrar um caminho muito mais importante do que aquilo que é terreno, que é o caminho da salvação. Então, Jesus tem toda uma trajetória, faz sinais e maravilhas, pessoas são evangelizadas, são tocadas, são curadas, são transformadas, são formados líderes de quem a gente nem esperava. Esses líderes são verdadeiramente guiados por Deus. Mas
a trajetória de Jesus, ela tinha um período curto, rápido, mas certeiro para o coração das pessoas. E aí vem a frustração daqueles que o seguiam, porque muitos esperavam que Jesus fosse um salvador, não da alma, mas um salvador das causas humanas. Um rei que viesse reinar sobre Israel, que destruísse os seus inimigos, mais poderoso do que foi Davi, do que foi todos os reis de Israel. E Jesus se colocou como aquele que não só o Deus de Israel, mas que também seria o Deus para a salvação da humanidade. Então o propósito passa a ser muito maior em relação à vida. Só que nessa trajetória existe uma pausa, porque Jesus passa pelo processo da crucificação. E aí são os 3 dias mais agoniantes da vida daquele que acreditou em uma história de um Salvador, alguém que viesse verdadeiramente libertar todo um povo. Então Jesus passou 3 dias distantes daqueles que depositavam nele a esperança. Só que Jesus alerta antes, prepara o coração do povo e começa a dizer: olha, coisas vão acontecer, eu não vou ficar aqui para sempre. Mas Jesus quer relatar, e aqui nós vemos aqui em João 14, versículo 16, que ele não deixaria aqueles que confiavam nele, aqueles que iam manter esta obra, que iam evangelizar, que iam pregar para todas as nações, ele não ia deixar com que as pessoas ficassem abandonadas. E aí vem a grande promessa que nós lemos aqui neste momento, que fala em João 14, 16, em que Jesus diz: ó, eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E esse para sempre é um para sempre até a volta de Cristo. Esse Consolador nada mais é do que o Espírito Santo. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós observamos que houve uma ruptura entre o homem e Deus lá no Jardim do Éden. Quando o homem é expulso do Jardim do Éden, ele automaticamente passa a ter uma barreira para falar com Deus. E nós observamos na história da palavra de Deus que muitos não tinham acesso, o acesso a Deus era através dos profetas e através da liturgia que nós conhecemos ali, daqueles que conhecem, como vivia o sacerdote, o templo. Então existia toda uma separação, havia um véu que separava o homem da presença de Deus. Há uma passagem em que o povo de Israel, eles estavam lá no deserto e eles clamaram a Moisés pedindo para ver Deus. Então Moisés pediu a Deus e Deus falou: então tá bom, peçam a eles para se prepararem porque eu vou me apresentar. E a palavra de Deus diz que quando Deus começou a se apresentar, caíam raios, foi um verdadeiro rebuliço no céu. E foi tão impressionante esse rebuliço, amados, que as pessoas que estavam em volta começaram a sentir medo. Então, isso mostrava o distanciamento das pessoas com Deus. O que Jesus veio fazer? Jesus veio tirar esse distanciamento. Jesus veio aproximar novamente o homem a Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus, ao saber disso, ele ia fazer esse canal não mais através de sacerdotes, mas através de cada um de nós, com o mover do Espírito Santo. E aí, quando Jesus cumpre a sua missão, ele também cumpre a promessa de enviar o Consolador. Então, nós vamos entender aqui o que é esse Consolador, o que o Espírito Santo ainda está fazendo sobre esta terra. O Consolador, em João 14, versículo 26, ele é aquele que consola, é o Espírito Santo. É aquele que não é uma força ou uma pessoa, não é uma emoção, não, é uma presença real.
é uma pessoa espiritual, não é uma pessoa humana, vinda como Jesus veio como homem, mas é uma pessoa que está presente, mas de uma forma espiritual, que é sentida pelaquele que dá a abertura a ele. Não é algo distante, ele habita dentro de nós. Então é alguém que, quando você permite ele estar dentro de você, para habitar no teu coração, para que você não se sinta órfão, porque Jesus foi embora, e dá aquela sensação de, poxa, Jesus poderia ter ficado até aqui, ele poderia ter não feito esse plano, esse trato, mas ele é necessário que ele fizesse para que a salvação fosse conquistada através da cruz do Calvário. Então aqui a mensagem de Jesus ela é simples. Jesus foi embora em corpo, mas não deixou ninguém órfão, porque Jesus está presente nas nossas vidas através do Espírito Santo. E o que ele faz? O que esse Espírito Santo faz? Ele ensina, ele nos ensina na nossa trajetória, nós que andamos às vezes perdidos, sem saber qual caminho a seguir, sem saber qual a palavra a dizer, o Espírito Santo está ali nos ensinando para que a gente não cometa os erros básicos, né? E através de não cometer os erros básicos, a gente se prepara para ser forte até nas decisões mais difíceis. Ele te lembra da palavra quando você precisa, então você que lê a Bíblia, você que procura a presença de Deus, então ele está ali sempre pronto para te ajudar, para relembrar. E ele convence também do pecado. Então nós vemos aqui que ele ensina, o Espírito Santo ensina, ele também convence do pecado. Em João 16:8 diz assim, que Deus, ele mostra ali claro que Deus não expõe para a humilhação, ele corrige para a salvação. Porque ele mostra o erro, ele alinha o coração, ele corrige sem destruir. Então, quando nós erramos, quando nós falhamos, a correção do Espírito Santo vem no nosso coração, não para a nossa destruição, mas para mostrarmos que estamos seguindo um caminho errado e que precisamos mudar para que a gente possa alcançar o caminho da luz. Qual outro papel que o Espírito Santo faz? Ele convence, ele consola de verdade. Então, nós já vimos aqui que ele ensina, ele convence do pecado, e agora vamos ver que ele consola de verdade. Não é um consolo humano, tipo, vai passar. Não é uma palavra de autoajuda, dizendo isso que você está passando dura até a esquina. Não é uma palavra de autoajuda, mas é uma certeza. Porque nós olhamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Ele te sustenta quando ninguém entende. Então, quando você está passando por uma dor, por uma dificuldade, você consegue passar, e às vezes você olha para trás e fala assim, como é que eu passei por essa dificuldade sem sentir mais do que eu realmente deveria sentir? É porque naquele momento o Espírito Santo estava trabalhando no teu coração, te fortalecendo para te consolar de verdade. Outra coisa que ele faz é dar poder. Em Atos 1:8, deixa isso claro, recebereis poder, está escrito lá. Poder para vencer o pecado, poder para testemunhar. Não é um poder de você sair numa briga na rua, nada disso. É um poder de convencimento, um poder de permanência, de firmeza nas atitudes, e sabendo que o Evangelho, sem Espírito Santo, vira uma religião fria. Então, quando você tem o Espírito Santo, você está sempre em comunhão, sempre em agitação com as coisas de Deus, né? Então é uma palavra viva, não é uma palavra morta, não é uma palavra fria, mas é uma palavra viva. E o que não fazer com o Consolador? O que nós não devemos fazer com o Consolador? Bem, esses são os cuidados. Não entristecê-lo, né? E como é que você entristece? Em Efésios 4:30 é pecando, né? Deixa claro. É o pecado consciente, é vida dupla, é desobediência, né? Deus fala para você não fazer, você fazer. Não apagar. O que faz para você não apagar o Espírito Santo? Lá em 1 Tessalonicenses 5:19 deixa claro.
quando você ignora a voz de Deus, quando você resiste ao mover de Deus, né? Quem ignora o Espírito perde a sensibilidade espiritual. Então, se você está numa situação da vida em que o Espírito Santo está te incomodando e você começa a ignorá-lo, consequentemente, o que vai acontecer? Você também será ignorado, porque você vai tentar apagar o Espírito Santo da tua vida e nos momentos que você vai precisar dele, você não vai encontrar, certo? Agora, o Consolador é para hoje? Em Atos 2,38, deixa claro que sim. Não é só para a Bíblia, não é só para os apóstolos, não é só para quem crê hoje. Deus não mudou. Quem mudou foi a intensidade de buscar. Isso é que muda. Então, se você sente que, às vezes eu vejo as pessoas falando, as igrejas estão mais frias. Por que elas estão frias? Porque o Espírito Santo mudou? Não. Ele continua agindo, ele quer sempre agir, ele quer sempre tocar, ele quer sempre mover. As pessoas aqui esfriam. As pessoas que distanciam-se de Deus. E, consequentemente, elas se afastando de Deus, elas se esfriam. Então, o Consolador é para todos os tempos. O que nós podemos observar na conclusão dessa palavra? Jesus foi claro, não vos deixarei órfãos, né? Em João 14,18. Se tem vazio, falta presença. Se tem fraqueza, falta dependência. Se tem confusão, falta direção do Espírito. Quer ser guiado? Busca o Espírito. Quer vencer o pecado? Dependa do Espírito. Quer viver algo real com Deus? Encha-se do Espírito. Não é sobre sentir, mas é sobre viver com Ele todos os dias. Amém? Então, observe isso. Quer ser guiado? Busca o Espírito. Quer vencer o pecado? Dependa do Espírito. Quer viver algo real com Deus? Encha-se do Espírito. Não é sobre sentir, e sim sobre viver com Ele todos os dias. Amém? Então é isso. Essa é a palavra de hoje, uma palavra rápida, curta, mas direta ao coração. Então, Jesus disse, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nós não estamos órfãos, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém. Vou louvar com mais um. E falando em Espírito, vamos louvar aqui. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Deus e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar. Dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
na casa de Deus, onde flui o amor, em espírito, em verdade, te adorando, em espírito, em verdade, te adorando, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É isso. Vamos mais uma de espírito. Vamos lá. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Mais uma vez. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. E agora, para fechar, eu vou louvar com um hino aqui que fala de Jesus, né? Que fala desse momento que Jesus se despede da humanidade, mas que deixa ali o Consolador com a gente, mas que a gente sente a presença dele através desse Espírito. E esse hino é assim, ó.
És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencido. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. De novo. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Bem, valeu, galera. Obrigado aí pelos likes. Espero que quem escute mais aí. Eu vou para a rede vizinha agora, fazer umas meia horinha lá. E é isso aí. Valeu, obrigado aí para quem acompanhou, tá ok? Até mais.